Olá pessoal, bom dia. Vocês estão bem? Queria conversar com vocês rapidamente antes de ir para a palavra. Algumas pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, por que eu estou gravando esses vídeos, por que eu decidi postar isso nas redes sociais, por que eu decidi fazer um grupo e queria conversar rapidamente com vocês sobre isso, porque eu acredito que tudo tem um propósito. Alguns dias atrás, fui desafiado a tomar uma decisão difícil e aceitei esse desafio, decidi tomar essa decisão porque eu estava negligenciando isso há um bom tempo e pedi perdão a Deus pelos meus erros, pelas minhas falhas, pela minha falta de fé, minha falta de confiança nele, saber que ele está no controle de tudo, que ele que governa a minha vida, que ele governa a nossa vida. E decidi fazer esses vídeos porque na leitura do livro de Provérbios mexeu muito comigo e confesso que cada dia mais Deus tem me ensinado, tem me mostrado muitas coisas através dessa palavra, nesse livro. E por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Eu sei que daqui a pouco vai acabar essa mensagem aqui dentro, porque o tempo é curto, é 2 minutos e meio só, mas a palavra vai continuar, a mensagem vai continuar. Se você quiser assistir a mensagem toda, entender a finalidade de tudo, assiste lá no YouTube, que tem um tempo maior para assistir, tá bom? Mas vou continuar, não vou desistir, vou continuar fazendo aquilo que eu acredito que todos nós fomos chamados para fazer. Porém, correria do dia a dia, os nossos desafios, tenta nos parar, tenta nos atrasar, tenta nos impedir, mas eu vou continuar essa mensagem. Na verdade, hoje eu quero voltar, chegar onde nós paramos, que foi no capítulo 4, e continuar até o 10, mas não vai demorar muito, porque eu fiz um resumo, eu marquei algumas palavras que são mais importantes para a gente entender junto. Queria que vocês ficassem atentos a tudo que vai ser falado. Eu não sei se você tem uma religião, se você continua naquela que você uma vez entregou a sua vida para Cristo, mas queria que você, independente de religião, ouvissem essas palavras, porque essas palavras não são minhas. Eu só estou usando a minha boca para falar aquilo que já está escrito, aquilo que o Senhor deixou para nós, para que a gente entenda, para que a gente continue,
para que a gente não desista da vida, para que a gente não desista da nossa saúde. Então, eu vou começar novamente aqui o livro de Provérbios, voltar e tentar mostrar para vocês mais uma vez, porque eu sei que muita gente ainda não entendeu o que realmente Deus está falando conosco aqui. E aí eu vou fazer mais uma vez a leitura do capítulo 1, do 2, do 3, continuar a leitura do 4, até o 10 rapidamente. E queria que vocês ouvissem bem, prestassem bem atenção, e não desistissem, e não desista de aprender, de entender aquilo que Deus está falando com a gente. Tá bom, pessoal? Provérbios, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Eu fiquei pensando, compreender as instruções dos sábios. E aí eu falei, aonde estão esses sábios? Se a palavra está dizendo que a finalidade é ensinar a sabedoria e a disciplina às pessoas, eu falei, então, o caminho é aqui. O caminho é através da palavra. Apesar de que eu também já tinha entendido isso antes, mas como eu falei aquela hora para vocês, às vezes por falta de incentivo, falta de maturidade talvez, eu não quis dar continuidade, não quis buscar esse caminho, mas hoje eu confesso para vocês que aceitei esse desafio e vou até o fim, ou até depois do fim, com vocês. Então, a compreender as instruções dos sábios. Então, existe esses sábios, existem pessoas que se dedicam ao conhecimento da palavra, que se dedicam ao conhecimento da vida, que estudam. E a palavra fala para que a gente compreenda as instruções dos sábios. Porque Ele quer nos ensinar a compreender as instruções dos sábios. Então, existe esses sábios. Existem pessoas sábias, pessoas que estão aí, em algum lugar, tentando nos ensinar tudo aquilo que eles aprenderam. E às vezes a gente não consegue entender isso. A gente olha para as pessoas como se elas quisessem algo em troca. E de fato, muitas pessoas querem algo em troca. Infelizmente, muita gente faz muitas coisas por interesse. Talvez você que esteja ouvindo isso nesta hora também esteja pensando dessa forma. Que você faz por interesse de algo. Porque a gente precisa de incentivo. Eu
confesso para vocês que o meu único interesse é ser salvo. Ah, Hermes, mas ser salvo, alcançar a vida eterna é um interesse. Talvez. Mas o meu único interesse nisso tudo, eu confesso para vocês, que é ganhar essa salvação, de não perder, melhor dizendo, a minha salvação, porque eu acredito mesmo de coração, gente, que existe um lugar muito melhor para cada um de nós morarmos. Porque o Senhor disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estarás vós também. Eu tomei posse dessa palavra e acredito de fato que existe um lugar para todos nós morarmos após esse tempo, após essa passagem aqui nesse planeta. Mas vamos continuar. E ajudá-las a compreender e ajudá-las a fazer o que é certo e justo e imparcial. Versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Grave isso, gente. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e disciplina. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em suas ingenuidades? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Porque detestaram o conhecimento. Os que me ouvem, porém, viverão em paz. Versículo 33. Os que me ouvem, porém, viverão em paz. Às vezes a gente quer paz, a gente não quer ouvir a mensagem, a palavra de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. Então, o versículo que diz que a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender que existe uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de vida. A gente não consegue entender que existe isso. Os que me ouvem, porém, viverão em paz. A gente negligencia isso, a gente despreza isso. A gente quer paz, mas a gente não quer ouvir a palavra. A gente não quer entender a palavra, a gente não quer aprender. A gente não quer estudar, a gente não quer se envolver, mas a gente quer paz. Capítulo 2, versículo 2 diz assim: dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Então, capítulo 2, versículo 5. Então entenderá o que é o temor do Senhor. Então, o que é o temor do Senhor? É você clamar por inteligência
e pedir o entendimento, porque isso é o temor do Senhor. Porque quando a gente pede por entendimento, quando a gente pede por inteligência, quando a gente dá ouvidos à sabedoria, quando a gente ouve a sabedoria, quando a gente presta atenção na sabedoria, isso é o temor do Senhor. Mas eu não penso assim, eu acho que temer a Deus é você exaltar, glorificar, pular. Pensa o que você quiser, mas eu vou pensar e vou dar ouvido àquilo que está escrito aqui na palavra. Eu vou prestar atenção na sabedoria. Eu vou ouvir a sabedoria e pedir entendimento, inteligência, para que eu seja uma pessoa temente a Deus. Talvez você não acredite nisso, mas está escrito. Então, continuando. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda o caminho dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos. Então, existem pessoas que estão aí para nos ensinar, pessoas que estudaram, que pediram essa sabedoria, que buscaram o conhecimento. E a gente não deve desprezar isso, pessoal. Porque a palavra está dizendo, portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus filhos, não se esqueçam de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos de vida. E sua vida será cheia de paz. Se assim fizer, viverá muitos anos de vida. E sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda ao redor do pescoço e escreva no fundo do seu coração. Busque a vontade de Deus, busque a vontade dele em tudo o que fizer. Honre com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Meus filhos, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria,
aquela que adquire entendimento. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria. Capítulo 4. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Preste atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho, meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério. Siga meus mandamentos e viverá. Siga meus mandamentos e viverá. Quando a sabedoria verá, adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Ame a sabedoria e ela o guardará. Tudo é sobre ela. Ou melhor, tudo é sobre ele. Ame a sabedoria. Ame e ela o guardará. Adquirir a sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer em tudo ou mais. Aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Versículo 10. Meu filho, ouçam as minhas palavras e ponha em prática. Ou seja, a gente deve ouvir a palavra, deve ler e colocá-la em prática. Não só ouvir, mas também colocá-la em prática. Praticar tudo que está escrito, tudo que ele está dizendo para a gente. Mas é tão difícil. Não, gente. É só a gente se render a ela. É só a gente buscar essa sabedoria. É só a gente pedir discernimento. É só a gente orar. A gente se render a Ele. Porque Ele nos dá força para vencer todos os desafios, todas as lutas, todos os medos, todas as fraquezas, porque nós somos fracos. Mas a palavra diz que quando nós estivermos fracos, aí é que nós somos fortes. Então, que a gente peça a Deus sabedoria e discernimento, não para ser um fraco, mas se isso acontecer, lembre-se que existe um Deus que cuida da gente, cuida de você, cuida de mim, e é Ele que guerreia nossas guerras, é Ele que nos dá força, é Ele que vence o mal. Continuando,
no versículo 30 do capítulo 4, aliás, versículo 10 do capítulo 4, diz assim: meus filhos, ouça as minhas palavras e a ponha em prática. Eu lhes ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Quando correr, não o tropeçará. Não tem mal nenhum a gente correr. Não tem mal nenhum da gente buscar recursos, meios para que a gente consiga levar essa palavra por mais pessoas possíveis. Muito pelo contrário. Deus quer que a gente corra. Deus não quer que a gente seja lento. Deus não quer que a gente seja um descansado, seja um fracassado. Deus não quer que a gente seja lento. Deus quer que a gente procure meios. E hoje existem muitos meios. A tecnologia está aí para a gente correr, para a gente entregar essa palavra de vida, essa palavra de salvação, de libertação, de saúde para muita gente. Só que a gente às vezes não quer, a gente não quer correr. É claro que a gente deve dar um passo de cada vez, a gente deve buscar o conhecimento, ouvir a sabedoria. Entendendo isso, a gente tem que usar os meios de comunicação, a gente tem que levar essa palavra por todo mundo e tentar salvar através da palavra, porque não somos nós que salvamos. Quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma é Jesus, é Deus. Mas a gente deve sim correr, porque ele diz assim: quando andar por ele, nada o deterá. E quando correr, não tropeçará. Mas é necessário andar por ele. É necessário estar com ele. É necessário pedir ajuda dele, se entregar, se render a ele. Para que quando a gente correr, quando a gente apressar os nossos passos, a gente não tropece. Então não tem mal nenhum de correr, de andar rápido, sei lá o que você está pensando. Mas tem que ser com ele, tem que estar com ele. Compreende? Apegue-se, versículo 13. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são chaves da vida. São as chaves da vida. Um louvorzinho assim que eu gosto de
de falar ouvindo um louvor. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. A chave da vida. A sabedoria, a palavra, o conhecimento, as instruções do Pai. É a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, nem descansam enquanto não faz alguém tropeçar. Existem pessoas assim, gente. Existem pessoas assim, mas não siga esse exemplo. Não siga esse caminho. Se liberte disso, em nome de Jesus. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento, peça ajuda a Ele para tirar você dessa nuvem escura, desse quarto escuro, dessa prisão. Se liberte disso. Ame as pessoas, respeitem as pessoas, respeitem as pessoas. Não impeça, não atrapalhe, não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço de ninguém. Ame. Ame com todo o amor do Pai. Com todo o amor. Talvez você não entenda ainda o que é o amor. Por isso que você não consegue respeitar. Não consegue ensinar, não consegue ouvir, não consegue se calar. Peça esse amor para Cristo, porque Ele vem e transforma, Ele vem e cura, e liberta, e transforma. Ele vem e ajuda a caminhar por esse caminho de vida, por esse caminho de paz. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que faz tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. Mantenha a palavra no coração. Pois elas dão vida a quem a encontra e saúde a todo o corpo. Pois elas dão vida. Porque a palavra de Deus é vida para nós. E quem a encontra, Ele dá a vida. Porque ela é saúde também para o nosso corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Versículo 26. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça
na estrada segura. Capítulo 5, versículo 2 diz assim: assim você mostrará discernimento em seus lábios, e seus lábios expressarão o que aprendeu. Versículo 22 diz assim: pois o Senhor vê com clareza o que um homem faz e examina todos os seus caminhos. Pois o Senhor vê com clareza o que um homem faz e examina todos os seus caminhos. Não sou eu, não é você que vê, mas o Senhor vê todas as coisas, gente. Nada está oculto. Nada está oculto. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente tentar fazer nada escondido, porque Deus vê tudo. E Ele vê com clareza o que o homem faz. O homem, aqui Ele está dizendo, não está falando do homem exatamente homem. Ele está falando de todos, tanto homem quanto mulher. Ele vê com clareza o que nós fazemos e examina todos os nossos caminhos. Ele sabe da intenção dos nossos corações. Então, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para acusar alguém? Claro que às vezes a gente peca, que a palavra diz assim: ireis, mas não pequeis. Às vezes a gente, por estar chateado com alguma coisa, a gente acaba pecando. Mas a gente sabe que Deus nos perdoa. A gente sabe que temos um Deus que morreu por nós e que nos perdoa. E por isso que a gente deve continuar. A gente não deve desistir porque a gente errou. Mas a gente tem que pedir perdão a Ele em primeiro lugar e a quem a gente ofendeu. Sempre. Há 6 coisas, versículo 16 do capítulo 6, que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro, obedeça a meus mandamentos e viverá. Obedeça meus mandamentos e viverá. Eu lembro quando meu pai estava quase morrendo, já no leito de morte. Ele olhava para mim assim e falava: obedeça. Dando os últimos suspiros dele, ele falava: obedeça. Obedeça a Cristo, obedeça a Deus. Versículo 4, o 7 diz assim: ame a sabedoria
como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Ame a sabedoria como se fosse a sua irmã, e o discernimento como membro da família. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: escutem, pois a sabedoria chama. Escutem, pois a sabedoria chama. Escutem a sabedoria, porque ela chama. Consegue entender isso? Escutar a sabedoria, porque ela chama. Nunca foi sobre outra coisa. Sempre foi por Ele. Sempre foi por Ele. Escute. Escute, pois a sabedoria chama. Ele te chama, gente. Ele me chama todos os dias. Capítulo 8, versículo 9. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e correta para os que têm conhecimento. Versículo 11 diz: pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre a sabedoria. Nada se compara a ela. Dinheiro nenhum nesse mundo. Dinheiro nenhum se compara a ela. Ela vale muito mais que rubis. Nada se compara. Sempre foi sobre Ele. A gente precisa entender isso. Sempre foi sobre Ele. Amo, versículo 17. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Capítulo 9, versículo 6. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Deixem suas ingenuidades para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Ande pelo caminho do discernimento. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Não perca tempo. Não perca seu tempo repreendendo o zombador. Não perca o seu tempo fazendo isso. Olha que lindo. Repreenda, porém, o sábio. Repreenda, porém, o sábio.
Lembra do sábio? Ele existe. Mas a palavra diz assim: porém, repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 10. Novamente, ele repete: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra seu pai. O filho sábio, lembra do sábio? Ele existe, ele está aí, por aí. E a palavra fala que o filho sábio alegra seu pai. O filho tolo entristece sua mãe. O filho tolo entristece sua mãe. Capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Não precisa a gente fazer nada. Será exposto. Versículo 11. As palavras dos justos são fontes de vida. As palavras do justo são fontes de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. A palavra dos justos. As palavras do justo. A palavra dele. A palavra de Cristo. A palavra de Jesus, nosso Deus. São fontes de vida. O ódio provoca brigas. O ódio provoca brigas. Versículo 12. Mas o amor cobre todas as ofensas. Vou ler de novo. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. O amor cobre todas as ofensas. Versículo 15. A riqueza do rico é a sua fortaleza. A pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida. Mas os que desprezam mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida.
mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Palavra de obediência. E eu quero me render a essa palavra todos os dias. Por isso que eu estou compartilhando ela com vocês, porque eu entendo que essa palavra de vida, essa palavra de saúde, ela não é só para mim, ela é para você também. E eu preciso compartilhar isso com vocês, gente. Eu preciso levar essa palavra. Talvez você não entenda, mas peça a Deus sabedoria, discernimento, que você vai entender. Existe um povo morrendo. Um povo morrendo. A morte não é o fim para quem acredita, para quem confia que existe um lugar muito melhor para cada um de nós. Existe um lugar melhor do que esse lugar que a gente vive hoje. Existe um lugar, porque Ele foi preparar esse lugar para nós. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa confiar nisso, para que a gente não desista de viver, não desista da nossa família, não desista do nosso cônjuge, não desista dos nossos amigos, dos nossos irmãos, não desista do nosso próximo. Que Deus possa te dar discernimento e me dar discernimento todos os dias para viver tudo aquilo que Ele está nos ensinando. Eu peço a Deus todos os dias para me dar força, para me ensinar, para me guiar. Tá bom, pessoal? Fique com essa mensagem, com essa palavra. Que Deus possa falar no teu coração. Peço a Deus que te tire dessa prisão, dessa escuridão. Que você não tenha medo de lutar, porque Ele está com você, porque Ele está na direção, porque Ele está no controle de tudo. Busque esse Deus todos os dias, se renda a Ele, peça perdão, porque Ele vai te ajudar. Um grande abraço, fica com Deus, fica na paz. Bom final de semana para vocês, tá bom? Um abraço.